Olá, turma! Oi, turminha! Olá, pessoal! Tia Kézia aqui mais uma vez em mais uma aula de português, tá certo? E na nossa aula de português de hoje, nós vamos aí estar estudando sobre um gênero literário que eu adoro. Quem é que gosta de contar histórias? Exatamente, vocês são belos contadores de histórias. Quem não gosta, né, de estar no meio dos amigos, no meio da família e contar histórias? Eu adoro contar história. Nossa, se tiver uma roda com criança ou com adulto e eu não estiver contando história, não é tia Kézia, né? Eu gosto demais de contar histórias. E aí, nesse gênero textual de hoje que a gente vai estar estudando, é justamente sobre o gênero textual narrativa. Exatamente. Então, as narrativas, elas são contos, são histórias imaginárias ou reais. Você pode estar contando, pode estar narrando uma história que ela possa ser imaginária, que foi criada do autor, né, de quem está escrevendo, de quem está falando, né, montando a narrativa, ou ela pode ser real. Tia, então a gente pode escrever gênero textual narrativo de duas formas, isso mesmo. Tanto na forma imaginária, que a gente cria os personagens, que a gente inventa a história, ou também na forma real, tá certo? De algum fato, ou contar, narrar uma história que de verdade aconteceu, tá bom? E é interessante, gente, saber que numa narrativa ela tem início, tem meio e tem fim, certo? Assim como todas as histórias, a gente tem que se preocupar com o início, com o meio e com o fim. Além disso, com os personagens, com o tempo, com o personagem principal, com o lugar que vai acontecer, né? Onde é o lugar que vai acontecer, a história onde ocorreu, o tempo, se foi passado, se foi presente, ou se ainda vai acontecer, certo? E principalmente o tipo de narrador. Por quê? No gênero textual, narrativas, né? O narrador que está contando a história, tanto ele pode ser o narrador que vai falar a história, ou ele pode ser o narrador personagem. Então, se ele é o narrador personagem, ele está participando da história. Então, o narrador personagem, ele é aquele que participa da história, tá bom? E existe outro tipo de narrador que ele só conta a história, ele não participa. Então, se tia Kézia estiver narrando uma história imaginária ou criada por mim que vai acontecer, eu estou criando aí o tempo que ainda vai acontecer. Estou aí criando a personagem que vai ser sobre uma história que eu vou criar, né? Uma narrativa imaginária. E eu vou participar. Então, eu como narradora, vou também participar. Você também uma personagem dessa história, tá certo? Então, a gente precisa se preocupar com esses elementos. Tempo, lugar onde aconteceu, personagens, personagem principal e o tipo de narrador, certo? Se é narrador personagem, que é aquele que participa, ou se é o narrador que não participa, tá bom? E aí, na página 44 e 45, que fala aí sobre abertura, nós temos aí uma vovozinha sentada numa cadeira e ela está narrando, ela está contando uma história para as crianças que estão ao redor dela. Olha só que interessante, é legal, né? Eu amo contar histórias. E na página 45 tem uma atividade bem legal para vocês fazerem. Vocês vão lá no material complementar, lá no finalzinho do livro, o material complementar 1, tá? Que é esse aqui, ó, galerinha, tá? Ó, material complementar 1, tá bom? Então, vocês vão pegar esses adesivos, que vocês estão vendo aqui, vão escolher esses adesivos para colar nessa página aqui
página 45, tá certo? Nessa página que fala aí sobre uma história, na verdade, né? Que vocês vão criar. E aí tem várias opções lá de tipo de narrador. Tem opções de adesivos para personagem principal. Tem adesivo de lugares e tempo, tá? Então, você pode estar escolhendo o tipo de narrador. Se é o narrador que participa da história ou que não participa da história. Você vai colar aí os tipos de narrador. Depois vai colar os adesivos dos personagens principais, que pode ser o príncipe ou a princesa, o menino ou a menina com superpoderes ou o animal de estimação. E depois vão colar aí os lugares. Aí tem castelo, tem floresta, tem cidade e tem galáxia distante. Dá para criar aí uma história bem legal, né, gente? E o tempo, que é um tempo passado, muito distante, que já aconteceu. Um tempo futuro, porque ainda vai acontecer. Ou vocês podem estar escolhendo aí no dia do aniversário do personagem principal. Então, são 2 tempos, passado, presente e futuro, que vocês vão aí colar esses adesivos. Depois disso, vocês vão escolher um tipo de narrador, um personagem principal, só um, tá? Um lugar e um tempo. E vão escrever aí uma história bem bacana para a tia Kézia no caderno de vocês, tá certo? Vocês vão ser o narrador, vocês vão ser o escritor agora e vão aí criar uma história, vão narrar uma história sobre o que vocês escolherem, tá certo? Belezinha? Fiquem agora com uma história que tia Kézia vai falar sobre mitos. E depois dessa história que tia Kézia vai narrar, vocês vão realizar as atividades. Tia Kézia vai explicar um pouquinho sobre os mitos, que é um tipo de texto narrativo, tá certo? Então, fica ligadinho na contação de história agora. Você vai ler agora um mito africano que narra o que aconteceu para que os cachorros começassem a viver com os seres humanos. Você conhece outros mitos? Do que eles tratam? Por que o cachorro foi morar com o homem? O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os 3 brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas, todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldades para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os 3, com as línguas de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, respondeu o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança.
Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre a fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho esfomeado devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou o seu pelo. Então, o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto com os homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo Fujão. E aí, pessoal, o que vocês acharam da narração de Tia Kézia, hein? Gostaram da história que eu acabei de contar? Então, essa é uma narrativa. Dentro dessa narrativa, nós classificamos ela como mito, porque ela tem um estilo de mito. E o que é um gênero textual de mito? O mito ele é uma narrativa, ele é uma narração, é uma história contada oralmente, né? Passada de geração para geração. E aí ela conta, ela explica, né? O objetivo dela é explicar o surgimento de coisas, de seres misteriosos, acontecimentos misteriosos, certo? Que surgiram aí durante um tempo. Por isso que ela lembra um pouquinho a lenda, por ter elementos aí, né, imaginários, por ter elementos parecidos aí com os das lendas, certo? E aí, e por ter todo esse mistério, né? Pra gente finalizar a nossa aulinha de português, na página 48 e 49, vocês têm uma interpretação de texto e 50, interpretação de texto sobre essa leitura que Tia Kézia acabou de ler para vocês. E aí ele pergunta na 48, a questão 1, sobre os personagens dessa história. Quem são os personagens? Tio, o personagem pode ser os animais? Sim, tá? Pode ser os animais e também as pessoas, tá? Na 2, vocês vão aí marcar os animais que usaram critério para definir quem seria o responsável por buscar fogo. Então, qual foi o critério? Qual foi a ideia que eles tiveram para que um animal fosse buscar o fogo? Foi que era o mais rápido? O mais novo, o maior, o menor ou o mais devagar? Vocês vão marcar aí. Na questão 3, vocês vão responder aí como a mulher reagiu ao ver o cachorro em sua casa. Então, qual foi a reação da mulher quando viu o cachorro? Ela expulsou? Ela ficou com ele? Ela o alimentou? Então, vocês vão aí dizer, tá? Continuou o que estava fazendo? 4. Por que o cão não voltou mais para a mata? Por que o cão, o cachorro, ele não quis mais voltar para a floresta com os outros animais? Por quê? Na história, na narração, Tia Kézia contou. Na página 49, a questão 5, ele diz assim: você acha que ele agiu bem em não ter voltado? Por quê? É bem pessoal essa resposta. Então, você vai dizer aí o que você acha, tá? O que mudou, questão 6, o que mudou na vida do cão depois de ir morar com os humanos? Qual foi aí a mudança de vida do cachorro quando ele foi morar com os humanos? Na questão 7, no texto, são usadas palavras diferentes para nomear o animal. São 3 palavras, tá? E aí, considerando o melhor amigo do ser humano, encontre-as um quadro a seguir. Então, existem 3 palavras que vocês podem aí nomear o melhor amigo do ser humano. Cachorro, cão. Vocês vão aí encontrar as 3 palavrinhas que se referem a esse animal, tá? Na questão 8,
Qual foi o fato? Que fato o mito que foi lido agora tenta explicar? O fato de quê? De como? De como o quê? De como o cachorro. Então, vocês vão pensar aí um pouquinho e vão responder, tá? Questão 9. De acordo com o mito, o cachorro sempre foi considerado o melhor amigo do homem. Então, comente. Por que ele foi considerado o melhor amigo do ser humano? E a última questão, a questão 10. Esse mito foi retirado do livro Histórias Africanas para contar e recontar. Quem é o autor do livro? É só vocês voltar lá no início do texto e no final, quando terminar a leitura, vocês vão ver aí o autor, tá certo? Então, galerinha, nossa aulinha de português foi isso hoje. Tia Kézia, espero que tenha ajudado a vocês um pouco. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.